Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Matheus Domingos, tenho 25 anos de idade e sou aqui de Londrina, no Paraná. E antes de começar esse vídeo, antes de começar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, eu quero te fazer um convite. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário que eu estarei respondendo a todos. E não se esqueça também, compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. E deixe o seu like também, tá? Que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é maravilhoso, para que ele possa distribuir para mais pessoas e para que mais pessoas venham ser alcançadas através do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer uma mensagem para cada um de vocês. E a mensagem de hoje é sobre consolação. Entrar nessa mensagem e dizer para vocês que a tribulação, ela não é para te matar. A tribulação não é para te desanimar, mas sim para te fortificar e para que você venha aprender a cada dia mais e mais a ser mais ousado, a ser mais amoroso com o próximo. Então, a mensagem de hoje é sobre isso. A mensagem de hoje é sobre consolação. E essa mensagem é muito forte. E agora compartilho com vocês. E para você que tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 3 e o versículo 4, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, olha que palavra forte, olha que mensagem maravilhosa que Jesus tem para nos entregar nessa tarde. Então, olha para vocês verem. A mensagem de hoje é sobre consolação, sobre a consolação que o Espírito Santo nos traz quando passamos por dificuldades, quando passamos por provações, por tribulações e por momentos difíceis, porque infelizmente todos nós não estamos imunes de não passar por lutas, por dificuldades, por dias ruins, por dias maus. Ou seja, todos nós que estamos nos dedicando para o Senhor Jesus, todos nós que estamos estudando a palavra de Deus, a cada dia que se passa, o nosso conhecimento, pela graça de Jesus Cristo, ele começa a transbordar, a nos encher com o Espírito Santo dele, que é dado para todos aqueles que buscam a presença sinceramente. Então entenda que dia maus, provações, tempos difíceis, tempos de desemprego, ou seja, tempos de necessidade, não é para nos matar, não é para nos deixar triste, mas sim para nos fortalecer, para que a cada dia, para que a cada momento possamos ser cheio da graça de Deus, ser cheio da presença de Deus. Então o que eu quero dizer para você é: não se cale. Não se cale. Por quê? O porquê que eu falo isso para você não se calar? Por quê? Porque se somos verdadeiramente cristãos, se somos verdadeiramente homens de Deus, para você que é uma verdadeira cristã, para você que é uma verdadeira mulher de Deus, você tem que falar do amor de Jesus Cristo. Ou seja, entenda isso agora. Quando passamos por lutas, quando passamos por tribulações, quando passamos por dias difíceis, dias maus,
não conseguimos entender o porquê. Agora pensa comigo, sabe? Muitas das vezes a gente fala, poxa Deus, eu estou na sua presença, eu leio a sua palavra, eu jejuo, eu me entrego de todo o coração, eu me entrego ao Senhor, eu leio a sua palavra, eu vou para a igreja, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu exalto ao Senhor. Mas por que, Deus, que tudo isso está acontecendo comigo? Eu faço tantas coisas boas, eu tento, eu me esforço a fugir do pecado, a fugir do mal, e por que que isso está acontecendo comigo? Poxa, Deus, que tempo difícil que eu estou passando, mas por que isso? Mas por que daquilo? Mas por que, Senhor? Mas entenda que quando passamos por tempos difíceis, quando passamos por momentos difíceis da nossa vida, fases difíceis, porque infelizmente, enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por momentos difíceis. O porquê? Porque quando Cristo, aleluia, Espírito Santo, quando Cristo esteve na terra, quando Jesus esteve na terra, enviado pelo seu Pai, enviado por Deus, enviando o seu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele enviou o seu Filho único ao mundo, Jesus ele teve passando por lutas, por provações, por dificuldades, por tempos difíceis, por perseguições. Ou seja, até na terra dele, até na terra que ele nasceu em Belém, ele não foi aceito. Então entenda isso. Jesus ele nos deixou o exemplo de como ser um homem de Deus. Um exemplo de como ser filho de Deus. Porque se somos da presença de Deus, somos filhos de Deus. E já não somos mais os filhos da desobediência. O porquê? Porque Jesus ele nos diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo nos diz isso porque está aqui na palavra. Já não há condenação, então entenda que você sendo filho de Deus, você sendo filha de Deus, você não pode se calar. Momentos ruins você vai passar. Tempos difíceis vamos passar, todos nós vamos passar, porque isso sim é ser um homem de Deus. Isso sim é ser uma mulher de Deus. Entenda que a gente vai passar por tempos difíceis, mas quando a gente passa por esses momentos, a gente ora, a gente busca a Deus e a gente sente aquela paz, aquela presença do Espírito Santo nos consolando e tudo se acalma. Então entenda que com a mesma consolação que você recebe, com a mesma consolação que somos consolados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o nosso dever é consolar as outras pessoas que estão passando pelas mesmas aflições e pelas mesmas lutas, ou até outras lutas que você passou, e outras lutas, tempos difíceis que você não passou. Então entenda, o mesmo consolo que recebemos de Jesus Cristo, o mesmo consolo que recebemos de Deus, o nosso dever é consolar as outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Então entenda que você não pode se calar. A mensagem de hoje é essa, é sobre consolação. Eu não quero vir aqui nesse dia tão maravilhoso, nessa tarde tão maravilhosa. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é na madrugada, eu não sei. Mas entenda que hoje é mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de você ler a palavra, mais uma oportunidade de você se achegar mais perto do Espírito Santo, se achegar mais perto de Deus. Então o que eu digo para você é, não se cale, não fique frustrado, não fique desanimado, não ceda às tentações do inimigo, permaneça firme na presença, porque o que ele quer fazer na sua vida, nenhum homem, nenhuma língua, nenhuma maldição lançada sobre a sua vida terá efeito e terá poder. O porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo
quebra todas as maldições lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então entenda isso. Quando você passar por tempos difíceis, entenda que Deus não está te abandonando. Deus não te abandonou. Deus continua contigo. Isso é só uma provação. Isso é só uma tribulação que vai passar. E você vai receber a consolação do Espírito Santo. Então, com essa mesma consolação que você recebeu, com essa mesma consolação que você recebe de Deus, o seu dever é consolar as outras pessoas. Então, quando você vê, entenda isso, quando você vê alguém triste, alguma pessoa triste, seja quem for, não importa, mas essa pessoa fez mal a mim, mas essa pessoa falou mal de mim, não importa, porque Jesus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. É difícil a gente amar alguém que falou mal de nós, é difícil a gente amar alguém que já fez mal para nós, que falou mal, que teve certas atitudes que a gente não gostou. É difícil amar o próximo, mas o mesmo amor que recebemos, a gente tem que amar as outras pessoas. Então entenda, quando você vê pessoas tristes, cabisbaixas, até dentro da igreja ou dentro da sua casa, seja no trabalho, seja na escola, seja no curso, seja em qualquer lugar, você tem que ir lá, você tem que conversar com essa pessoa. Porque não é a sua roupa, entenda isso, não é a sua roupa, não é a sua vestimenta que vai provar se você é crente ou não. A prova que vai provar se você é crente, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, é com as suas atitudes. Então entenda isso. Não adianta a gente andar com a Bíblia debaixo do braço, de terno e gravata, bonito, e você que é mulher andar de vestido bonito, bem bonita, andar com um sapato lindo, brilhando, com a Bíblia na mão. Isso não vai provar que você é crente, mas sim as suas obras vão provar se você é crente. Se com a mesma consolação que você recebe, você vai consolar as outras pessoas. Então é isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas precisam, é isso que Jesus precisa. Jesus precisa de pessoas corajosas, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então entenda isso, você tem que consolar as outras pessoas. Se você vê uma pessoa triste, passando por luta e tribulação, pergunte como ela está. Se você vê que tem alguma pessoa que é do seu ministério que começou a faltar nos cultos, no ensaio, na oração, nas visitas, na vigília, você tem que se preocupar com essa pessoa. Você não pode se calar. Mas meu pastor, entenda isso. Não é falando mal de pastor. Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam isso, mas entenda. Por muitas das vezes, pastores às vezes não tem tanto aquele, não dá aquele acolhimento necessário que deve ser dado aos membros da igreja. Porque pastor tem que cuidar de suas ovelhas. Mas eu entendo, o que eu entendo também é, a gente não vai ficar atrás de uma pessoa clicando na mesma tecla se ela não quer servir a Deus. Mas a gente tem que perguntar, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma oração? O que está acontecendo? Você pode conversar comigo? Eu posso ir até ir na sua casa conversar com você? Eu posso saber o que está acontecendo? A gente tem que se preocupar, não só pastores. Mas sim, a gente como membro, a gente como filho de Deus, a gente tem que se preocupar com o próximo também. Porque muitas pessoas estão se afastando da igreja, por quê? Porque tem aquela falta de amizade, aquela falta de comunhão com os irmãos. Então nós, como homens de Deus, você como mulher de Deus, tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs da igreja. A gente tem que se preocupar. A gente tem que mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, se está passando por algum momento difícil. Você tem que falar, eu estou aqui, eu estou com você, viu? Pode contar comigo. Se estiver no meu alcance de fazer o que você precisa, eu vou fazer, conta comigo. Então é isso que precisamos. O Jesus precisa disso, o mundo precisa disso, de pessoas corajosas, pessoas que estão dispostas a pagar o preço de servir a Deus, a pagar o preço. Entenda isso. Então, com a mesma consolação que você recebe, entenda isso, você tem que consolar as outras pessoas. Porque imagina, se você lê a Bíblia,
Se você está na presença de Deus, se você está lá dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, enquanto vidas estão se perdendo lá fora, enquanto pessoas estão passando por momentos difíceis na vida e você ficando calado, então o que eu digo para você é: não se cale. Se preocupe com as vidas, se preocupe com as outras pessoas, se preocupe com os seus irmãos da igreja, com as suas irmãs da igreja. Entenda isso. Você recebeu a consolação, tudo bem, você recebeu a consolação. Você orou, você buscou a Deus, mas agora o mesmo consolo que você recebeu, você tem que ir consolar as outras pessoas. Entende o que eu quero dizer para você? Então é isso, não se cale, se preocupe com as pessoas, se preocupe. Porque isso é o nosso dever. Nosso dever como cristão, o seu dever como uma cristã, como uma mulher de Deus é isso. É consolar as outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, assim como você passou. E mesmo você passando por momentos difíceis, você não pode se calar também não. Você tem que consolar as outras pessoas. Ah, Mateus, mas como que eu estou passando por luta, eu estou passando por tribulação e vou consolar as outras pessoas se nem eu estou conseguindo a permanecer na presença de Deus? Quem dirá aí consolar as outras pessoas? O que eu vou falar? O que você vai falar? Você vai falar da palavra, você vai falar o que você conhece. O que você conhece da palavra? Ou você está dentro da igreja, ou você chega dentro da igreja, ou você lê a Bíblia só dentro da igreja, dentro da sua casa você não lê. Então isso é muito forte. Então entenda, o conhecimento que você recebe, a graça que você recebe de Deus, a consolação que você recebe de Deus, você tem que consolar as outras pessoas. Não se cale, não se cale. Agora, vamos lá para 2 Coríntios, em 2 Coríntios mesmo, agora no capítulo 7, no versículo 4 ao versículo 6, que nos diz assim, ó, que nos diz assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, olha para vocês verem, olha a confirmação da mensagem. Olha a confirmação dessa mensagem. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, entendo o que eu quero dizer para cada um de vocês. Deus, ele consola os abatidos. Deus, ele consola os aflitos de coração. Os que estão passando por momentos difíceis, por tempos de provações, por dias maus. Deus, ele consola. Porque Deus, ele é amor. Mas também ele é fogo consumidor. Mas entenda, mesmo o consolo que você recebe, por favor, pelo amor de Deus, não se cale, se preocupe com as pessoas, gente. Se preocupe, mostre esse amor, transborde esse amor que você carrega dentro de você por Cristo. Transborde esse amor, consola as outras pessoas. Por favor, eu te peço nessa tarde, consola as outras pessoas. Consola, gente, consola. Se preocupe com as outras vidas, gente, porque o mesmo consolo que recebemos, a gente tem que consolar as outras pessoas, gente. Isso é muito forte, essa palavra, gente. Agora vamos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11, que nos diz assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então olha para vocês verem o que diz aqui no versículo 9, ó, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então olha a confirmação dessa mensagem, para encerrar essa ministração, para encerrar essa mensagem. Olha o que diz, gente.
que as mesmas aflições as outras pessoas em outros lugares também passam. Então isso não é novidade, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que todos os cristãos, não somente pessoas cristãs, não somente pessoas que estão dentro da igreja, fazendo a vontade do Pai, vivendo pelo Espírito e não cedendo aos desejos da carne. Entenda isso. Então, olha o que eu digo para vocês. Olha, o que eu digo não, é o que a palavra nos diz. Aleluia. Então, olha para você ver. Olha o que diz o versículo 9, gente. Olha, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha para vocês verem. Então não é novidade, não é nenhuma novidade. Você passa por tribulação, você passa por luta, você passa por momentos difíceis e por dias ruins. Mas a outra pessoa, até mesmo que está do seu lado, a outra pessoa que está em outro ministério, a outra pessoa que está no outro país, a outra pessoa que está no outro estado, outras pessoas de outro ministério, seja o ministério tal, tem um monte de ministério espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Então o que eu digo para você não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa por tempos difíceis, todo mundo passa por dias maus. Então entenda, mas com a graça, pelo amor de Deus, pela consolação que recebemos de Jesus Cristo, é o nosso dever ir consolar as outras pessoas. Então entenda, você passa por tempos difíceis, você passa por momentos difíceis, por dias maus, você passa por muita coisa na sua vida. Isso não é novidade, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Algumas coisas as pessoas sabem, mas as outras coisas, a maioria das coisas, só você mesmo sabe, só você e Deus sabe o que você passa dentro do seu quarto, só o que você passa antes mesmo de ir para o culto. Às vezes você nem quer ir para o culto, às vezes você está tão abatido, tão triste, tão cabisbaixo, tão atribulado, mas vem o Espírito Santo, aleluia, e te consola, e você pega, toma seu banho e vai para a igreja. Mesmo passando por dias difíceis, mesmo passando por lutas e tribulações, mas você está ali. Você está lá dentro da casa do Senhor o adorando. É isso que Deus quer. Cristãos corajosos. Cristãos que estão dispostos a sofrer por Cristo. Então entenda. Viver na presença de Deus nunca vai ser fácil. Não vai ser fácil. Isso a gente entende. A gente entende através das Escrituras Sagradas, porque vemos o que José passou, vemos o que Paulo de Tarso passou, porque é ele que escreveu a maioria do Novo Testamento. Então basta a gente ler a palavra. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a palavra. Não se esqueça. Não se esqueça de manter 5 coisas essenciais para que um homem e uma mulher de Deus permaneçam na presença de Deus: oração, leitura da palavra, jejum, vigilância e obediência. 5 coisas. Se você colocar essas 5 coisas na sua vida, essas 5 bênçãos de Deus na sua vida, você pode ter certeza que você vai permanecer na presença de Deus. Agora, se você não fizer isso, não é que eu estou profetizando sobre a sua vida, mas você vai cair, hein? Você vai cair, você vigia. Você vigia, porque se você não tiver essas 5 coisas fundamentais para que você permaneça na presença de Deus, você cai. Você não tem força, porque somente com jejum, com a leitura da palavra, com oração, com a vigilância, com a obediência, é que você permanece na presença de Deus. Então é isso, galera. A mensagem de hoje foi essa. Foi sobre consolação. E já não posso me esquecer de agradecer muito. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de vir aqui, de compartilhar com vocês essa mensagem, esse devocional que eu fiz há uns dias atrás. Na verdade, já deu quase um mês e pouco. Mas entenda que essa mensagem é muito forte, gente. Consolação, gente. Nossa, consolação é o que precisamos. Todos nós necessitamos de consolação. Então entenda isso. É muito importante. 2 palavras. Não se cale. Não se cale. Não se cale. Por favor, se preocupe com as pessoas. Se preocupe com os seus irmãos. Se preocupe com as suas irmãs da igreja. Pelo amor de Deus, se preocupe com os jovens.
Se preocupe, porque muitos jovens estão saindo da igreja para querer viver no mundo, por falta de companheirismo, por falta de acolhimento das pessoas e preocupações das pessoas. Então, por favor, gente, por favor, se preocupe e não se cale. Console outras pessoas. Então, essa foi a mensagem de hoje. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, deixe o seu comentário que eu vou estar respondendo, compartilha muito e não se esqueça também, né, gente? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E a mensagem foi essa. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.